Nos últimos anos, Vinland Saga se consolidou como uma das obras mais impactantes dentro do gênero de mangás e animes históricos. No entanto, um dos equívocos mais comuns sobre essa história é a ideia de que ela prega um pacifismo extremo, a qualquer custo, e que, inclusive, isso acaba impactando negativamente no mundo que a obra se passa, já que, segundo os que criticam, dizem que os temas de não violência da obra são anacrônicos. Mas será que isso é verdade? Nesse vídeo, vamos analisar a profundidade dessa narrativa e como ela aborda de forma crua e realista a violência, a guerra e a possibilidade de um caminho diferente do que é o conhecido e seguido pela maioria na realidade de Vinland Saga. A história de Vinland Saga se passa na Era dos Vikings, um período conhecido por sua brutalidade, guerras constantes e uma cultura profundamente enraizada no saque e na conquista. O autor, Makoto Yukimura, não suaviza essa realidade. Pelo contrário, ele nos apresenta um mundo onde a violência é uma constante e a moralidade é ditada pela força. Desde os primeiros capítulos, fica claro que Vinland Saga não ignora as atrocidades da época. A morte de Thors, pai de Thorfinn, é um exemplo perfeito, assassinado diante do próprio filho. Esse evento não apenas molda a trajetória do protagonista, mas também escancara a crueldade do mundo viking. Mais adiante, Askeladd foi responsável por diversas atitudes cruéis e violentas. Só para citar um acontecimento, podemos logo lembrar de todo um vilarejo completamente massacrado, ordenado pelo próprio Askeladd. No próprio arco da fazenda de Kettil, a história de Arney nos oferece uma visão ainda mais brutal da escravidão, do abuso e da opressão. Em vez de apresentar essas temáticas de maneira sensacionalista, Yukimura prefere optar por um tom mais realista, que nos leva à reflexão sem precisar recorrer à gratuidade da violência. Dizer que a obra prega um pacifismo extremo é uma simplificação injusta. O que Vinland Saga realmente propõe é uma exploração da violência e suas consequências. Thorfinn começa sua jornada como um jovem sedento por vingança, passando anos como guerreiro ao lado de Askeladd, acreditando que sua única missão na vida é matar o assassino de seu pai. Mas quando finalmente perde a sua oportunidade, percebe o vazio que a vingança lhe trouxe. É a partir desse momento que começa a sua verdadeira transformação. A questão não é simplesmente não lutar, mas entender o peso da violência e buscar um significado além dela. A narrativa não condena totalmente o uso da força, mas questiona o ciclo de ódio e destruição. Thorfinn, ao longo da obra, percebe que pode encontrar outro caminho. Isso, no entanto, não significa que a obra ignora a necessidade de luta em determinados contextos. O pacifismo de Thorfinn é uma escolha individual, não uma regra universal imposta pela história. Outro personagem que exemplifica uma visão diferente da abordagem de Thorfinn é Canute. No início, ele é um jovem frágil, criado dentro da nobreza e sem experiência em batalhas. No entanto, conforme a história avança, vemos sua transformação em um líder implacável. Ele percebe que, para alcançar seus objetivos e construir um reino forte, precisa usar a força e tomar decisões que custam vidas. A trajetória de Canute funciona como um contraste direto à de Thorfinn. Enquanto um escolhe a diplomacia e a busca por um refúgio longe da guerra, o outro se envolve cada vez mais na política e na guerra, acreditando que a paz só pode ser alcançada por meio da conquista. Ambos os personagens carregam suas próprias feridas e buscam uma solução para o mundo caótico em que vivem, mas de maneira completamente opostas. No final das contas, Vinland Saga não tenta dizer que a paz é fácil ou que a violência simplesmente desaparecerá. O que a obra propõe é a ideia de que cada um pode escolher seu próprio caminho. Quando Thorfinn decide buscar Vinland, ele não está apenas fugindo da guerra. Ele quer criar um refúgio onde a guerra não tenha espaço. Ele entende que não pode mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o mundo ao seu redor. E essa é a essência de sua jornada. A mensagem de Vinland Saga não é sobre rejeitar a realidade brutal da vida, mas sobre encontrar um propósito que vá além da guerra,
seja através da trajetória de Thorfinn, da ascensão de Canute ou do sofrimento de Arnheid. A obra nos faz questionar: será que vale a pena continuar o ciclo de ódio ou é possível construir algo novo? Ao contrário do que alguns acreditam, Vinland Saga não se resume a um discurso simplista sobre pacifismo. É uma obra profundamente reflexiva que questiona a natureza da violência e a possibilidade de um caminho alternativo. Ao apresentar personagens com visão de mundo tão diferentes, Makoto Yukimura nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e sobre como lidamos com a brutalidade da realidade. E você, o que acha da abordagem de Vinland Saga? Acha que a jornada de Thorfinn faz sentido dentro do contexto da obra? Bom, deixe a sua opinião nos comentários. Fui!